Hoje coube a mim falar sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, a parte não julgueis para não serdes julgados. E aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, são dois trechos. Para começar a nossa palavra de hoje, nós temos que primeiro estudarmos o significado da palavra julgar. Porque nós sabemos que julgar, ele tem um sentido bastante amplo. O hebraico antigo, por exemplo, não o hebraico que se fala hoje, mas o hebraico antigo, ele tinha um vocabulário muito reduzido. Então, uma palavra só servia para muita coisa. Servia para definir, descrever, para significar muitas coisas. Assim como o grego, que é o contrário, muitas palavras significando uma mesma coisa. Então, eu julgar significava sempre ligado a julgamento. Então, nós temos no Evangelho de Mateus, por exemplo, essa passagem de julgar, ela é ligada estritamente aos fariseus. Porque Jesus sempre dizia, né, sobre a hipocrisia dos fariseus, que falavam para que se fizesse, mas eles não faziam. Então, ela está incitamente ligada a julgamento. Mas nós, por exemplo, com o nosso português mais reduzido ainda, também com a falta de conhecimento, nós usamos, na atividade do cotidiano, julgar para tudo. O julgar serve para tudo. Inclusive, até quando você é instado a te dar uma opinião, quando você quer dar uma análise, eu não julgo. Ao contrário, hoje se usa essa palavra julgar no sentido de maledicência, de fazer fofoca, de uma série de críticas, mesmo a crítica fundada no exercício profissional, num dever de ofício de uma profissão. Então, nós temos que, no caso do Evangelho, nós temos que tirar o espírito dessa palavra que está aqui. Nós temos que ver o fundo, tirar a forma, não o fundo. Então, nós temos que ver, num sentido amplo, esse julgar segue também o sentido. Você tem a obrigação de julgar, por dever de ofício ou não por dever de ofício. E que obrigação é essa que nós temos que julgar? No sentido expansivo, extensivo da palavra. Julgar no sentido de criticar, avaliar, analisar, questionar, discernir e vai por aí afora. Esse português nosso que tem bastante palavras, graças a Deus, para ajudar a nossa comunicação. E é isso que diz esse evangelho, essa parte do evangelho aqui. E ela vem logo em seguida, aí vai no capítulo 7, versículos 1 e 2, que fala do julgar, e depois do 3 ao 5 ela já fala na trave no olho. E é justamente isso. Para você julgar, no sentido de você criticar com suficiência, com um caráter opinativo que vá de acordo com aquilo que você quer ensinar, você precisa primeiro não ter trave no olho. Se você não tem, julgue sim, fale sim, analise sim, questione sim. Aliás, a nossa obrigação é questionar quando nós vemos um erro, abrir os olhos às pessoas quando elas estão equivocadas e ensinar sempre quando nós vemos que é possível colocar luzes numa citação, num trecho, numa posição equivocada, obscura. Para isso nós estamos no mundo. Não para quedar-nos omisso e falar, eu não julgo ninguém, e ficar vendo a vida passar como um trem desgovernado. Porque é assim que ela passa. Porque vida organizada, a pessoa tem que usar principalmente a sua capacidade de discernir. Se nós não discernirmos, nós não temos condição nem de estudo, nem de análise, nem de tirar proveito nenhum daquilo que nós vivenciamos e daquilo que nós estudamos. Se formos dar uma geral no Antigo e no Novo Testamento, lá está cheio de frases sobre o julgamento. Isaías, por exemplo, ele dizia assim, não julgueis pela aparência, nem decidirás com base naquilo que viu. Porque normalmente a gente realmente não consegue descrever bem o que nós vimos para uma outra pessoa logo em seguida.
João aproveita esse mote de Isaías e repete, e replica dizendo, não julgueis pela aparência, mas com base no que viu. E ainda mais adiante, João diz que nós temos que julgar os espíritos para ver se eles são de Deus. E Lucas nos questiona, por que não julgueis vós mesmos o que é justo? Então nós temos aí a obrigação de formarmos juízo. Nós estamos aqui para julgarmos, mas não para sermos somos fariseus. Então, se nós vemos alguém em um erro, nós não temos, eu não vou julgar. Então, seria o quê? Além da hipocrisia, temeridade e falta de caridade. Você está deixando a pessoa errar, está fazendo errado, você sabe o certo e você não sabe avaliar nem analisar o que ela está fazendo. O que o professor faz? Ele não avalia o aluno para ver se ele passou? Para ver se ele sabe realmente o significado daquilo que você ensinou para ele, ou de que ele aprendeu por outras vias? É importante nós sabermos isso. E aí Paulo, em Coríntios, em 1 Coríntios 2:15, ele diz, o homem espiritual julga todas as coisas. Então, o julgamento faz parte da inteligência do homem. E é para isso que ela existe, para ser utilizada. Vemos, então, em Coríntios também, Paulo dizendo, no 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, o seguinte, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas. E em Coríntios 14:29, e falem 2 ou 3 profetas e o outro julguem. Isso quer dizer o seguinte, o que Paulo diz em outras traduções, julguem vós mesmos os seus pregadores. Porque nós temos a mania de achar que aquela pessoa que está falando, eu, você, qualquer um que está assistindo aqui, que tudo que nós falamos não pode ser julgado, não pode ser questionado. Se eu incorrer em erro, eu não aceito que mostre onde eu errei. Nós temos essa obrigação para podermos fazer um discurso mais afinado, de acordo com aquilo que nós aprendemos e temos a obrigação de transmitir. E Paulo dizia sempre, e falem os profetas, 2 ou 3, e os outros julguem com zelo. Então é essa, porque hoje nós vemos, só porque tem um pregador, está cheio, aí, principalmente nessas seitas mercantilistas, os pseudos doutrinadores do Evangelho falando e ninguém julgando, como se fosse realmente a palavra de Deus, como se diz. Então, é a palavra de Deus deturpada, direcionada para fins espúrios. E esse, sim, tem um fim direcionado como se fossem fariseus modernos. No nosso caso, e eu tenho certeza que aqueles que querem aprender, principalmente o Espiritismo, temos que ser abertos a críticas, a ensinamentos, para que nós possamos mostrar que realmente estamos aproveitando essa grande oportunidade de conhecermos essa doutrina que tanto nos edifica, tanto nos ajuda a modificar-nos e a melhorar. Então, nós passamos, depois da análise dessa parte aí relativa a Mateus, nós vamos passar, então, ao item 12, que é chamada aquela passagem que fala da mulher adúltera. Essa passagem que está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 11. Uma passagem extremamente polêmica, porque a maioria de todos os estudiosos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, em seus estudos, suas pesquisas, chegaram à conclusão que essa passagem é um enxerto no Evangelho de João. De fato, se vocês tiverem a curiosidade, vocês comecem a lendo o versículo 8, certo? O versículo 7, até o final dele. Depois ele já pula para o 8, e depois do 8 para o versículo 12, nós vamos ver que no final do capítulo 7, Jesus ainda está falando, está ensinando aquela passagem que Nicodemos também está presente na fala dele, que eles foram lá verificar se Jesus realmente não estava tentando contra o
o imperador, e depois simplesmente a história tem um talho. Ela simplesmente, Jesus desce do Monte das Oliveiras, vai para o templo, acontece esse fato aí esse caso da mulher adúltera, e depois, logo em seguida, no capítulo 8, versículo 12, continua o ensinamento de Jesus. A impressão que se dá é que essa obra sofreu um talho, sofreu um intervalo que não condiz entre o final de um e o começo do outro. E é essa a conclusão que chegaram. E essa enxertia, isso ocorreu, muitos dizem que foi entre o século 3 ou 4 depois de Cristo. E deve ter sido feita pelos copistas da igreja, porque ela mostra bastante dissonâncias em relação àquilo que é verdade. Porque nós vemos que essa passagem ela não é uma parábola, ela não é um ensinamento e ela não é uma narrativa, daquelas em que os apóstolos contam das várias passagens de Jesus com eles. Ela é aquilo que se chama de perícope, quer dizer, uma breve história. Alguém colocou essa história aí. E os analistas, aqueles que entendem profundamente do Evangelho, aqueles que sabem fazer a crítica textual, ou crítica literária, aqueles que estudaram o estilo do João, dizem que ela não tem nada a ver com o estilo do resto do Testamento de João. Agora, como essa perícope da mulher adúltera, ela é considerada ela veio assim de tradições seguidas. Então, se ela não está no Evangelho do João, o que ela está fazendo no Evangelho segundo o Espiritismo? Por que Kardec botou essa passagem? Por uma razão simples. A intenção do Evangelho segundo o Espiritismo é eminentemente de caráter moral. Analisar trechos de Antigo Testamento, poucos, mas analisados, porque eles também influenciam do Novo Testamento, e trazer para nós as lições de caráter moral. E como a Bíblia, que é aceita pelo Espiritismo, é a de João Ferreira de Almeida, que foi elaborada lá para o século XVIII, aliás, pelo século XVI, e vem de seguidas traduções, essa história é considerada. Mas ela é uma história que ela não se encaixa bem naquilo que é o espírito de João, porque o Evangelho de João é um evangelho eminentemente espiritual. João escreveu para aqueles que já estavam espiritualizados. Mateus, por exemplo, ele escreveu para os israelitas que tinham se cristianizado. Por isso que ele fala, não julgueis para serem julgados, lembrando dos fariseus, porque os israelitas conhecem os fariseus. Marcos, por exemplo, o evangelho dele é para os romanos que se converteram. Lucas já é um evangelho escrito para os gentios. E é um evangelho saboroso, porque Lucas trabalha mais como um repórter, ele vai narrando as passagens, e como um jornalista, ele vai ouvir as fontes. Ele ouve Joana de Cusa, ele ouve Maria, ele ouve o próprio João, e algumas narrativas, e ele ouve todos aqueles que conviveram com Jesus de forma ali, aquele que é considerado o mais lindo de todos os evangelhos, o mais comovente. E o João não. João já tira, por exemplo, esse evangelho de João, quando nós mostramos aqui que ele pode ter sido colocado, essa história aqui, essa perícope, por um copista católico, essa parte do evangelho de João, por exemplo, ali não tem nenhuma cura de Jesus em relação ao obsesso, à obsessão, aquelas curas dos chamados lunáticos. Ela não tem parábolas, tem seis poucas parábolas. Então, é um evangelho completamente diferente que aproveitaram para mostrar uma série de lições. E ela tem algumas contradições. Por exemplo, julgamento no Antigo Testamento, na lei de Moisés, ele só era permitido depois, apedrejamento só era permitido depois do julgamento. E essa passagem mostra uma espécie de uma pegadinha, uma cilada que foi feita por Jesus. Porque trazem a ele a mulher adúltera,
ele tem que fazer o quê? Ele tem que decidir se ela vai ser apedrejada ou não. Primeiro é o adultério unilateral, o adultério de um. Só a mulher é levada para ser apedrejada. E o homem? O apedrejamento que eles dizem, não existe o apedrejamento nessa parte de mulher adulta. Essa pena vem de Levítico, capítulo 20, versículos 10. E lá, assim que outros trechos do Antigo Testamento, fala em executados. O homem e a mulher executados, o homem e a mulher devem ser mortos, mas não fala em nenhum momento que o homem e a mulher adulta devam ser apedrejados. Então, isso pode ser encarado como uma cilada, porque se Jesus se quedasse e deixasse que apedrejasse, ele estava julgando. E Jesus era um rabino, ele não era um julgador, ele não tinha o dever de ofício de julgar. E se Jesus se omitisse, ele estaria sendo conivente e cúmplice da ação daqueles celerados. E o que Jesus faz? Enquanto a turba se manifesta, Jesus se escreve na terra. Muitos põem na areia, né? Mas em torno do templo, o templo não ficava na praia, em torno do templo não tem areia. E Jesus escrevia na terra, enquanto eles falavam. Emmanuel chama atenção para essa atitude de Jesus, mostrando que Jesus mostra, dando tempo para que as pessoas talvez se acalmassem, mas o próprio Jesus tirando dali aquela consequência de tempo. E ele destaca que Jesus estava dando essa oportunidade para que ele agisse no momento preciso. O que Jesus fez? Não disse que não era para apedrejar, Jesus não se omitiu, Jesus simplesmente não disse nada daquilo que esperavam. Ele apenas disse que aqueles que não tivessem feito o mesmo, atirassem a primeira pedra. E como todos tinham feito o mesmo por consequência, ninguém tinha pedra nenhuma para tirar. Porque pelo menos nisso eles tinham consciência. Atirar o quê? Naquele filme, meio Scorsese, um filme bastante polêmico, que eu não gosto muito, mas tem uma passagem bonita da mulher adulta, principalmente pela cena, em que há uma passagem relativa a esse trecho, em que o primeiro que pega uma pedra é um homem chamado Zebedeu. Não é o pai de Tiago nem de João, é outro Zebedeu. Lá os nomes se repetiam, claro. Eles não tinham tanta imaginação como nós hoje para dar tanto nome e juntar até mais de dois. Então, então Zebedeu é o primeiro que pega a pedra e Jesus vai se encontrar com ele nessa cena do filme. Jesus, frente a frente a ele, diz o seguinte, que se ele tinha condição de deixar que os outros soubessem, que ele também se deitava com uma viúva, fazendo uma imagem de um Cristo fofoqueiro. Mas está lá no filme. O Cristo maledicente, que sabia das coisas. Será que ele acha, o diretor, que Jesus ia contar isso? Jesus ia falar isso? Olha o absurdo. Aliás, esse filme tem muito absurdo. Eu não consegui muito assistir, mas é bom a gente ver o que os outros pensam também, de muita coisa que nós pensamos que sabemos também. Nós temos que conhecer, às vezes, as coisas que deturpam, para que nós possamos saber separar o joio do trigo. Porque, no caso do filme, eles preferiram fazer uma obra baseada no joio de Scorsese. Então, nós temos essa passagem aqui que demonstra que essa lição, verdadeira ou falsa, ela serviu para que Kardec extraísse dela as lições. As lições morais, e que nos mostra que nós temos que considerar como erro não aqueles que nos dizem que é erro dos outros, não aqueles que nos fazem que nós tenhamos que nos adiantar fazendo julgamento das pessoas. Mas você tem a obrigação, qualquer um de nós, de chamar uma pessoa que é seu amigo, ou uma pessoa que esteja ao seu alcance, com a qual você tenha qualquer influência, de maneira afetiva ou não, sobre os erros que ela comete. Assim como você espera que façam com você a mesma coisa. Então, o que Kardec, mais adiante no Evangelho, ele vai falar da indulgência. Nós temos que ser indulgentes, sim, mas nós não podemos ser coniventes. O indulgente não é o conivente.
Ser conivente é uma forma não caridosa de permitir que uma pessoa insista, continue no erro. Então, na matéria é importante nós destacarmos também que, em matéria de divulgação do erro, o que o Espiritismo condena é você falar de coisas que não têm interesse nenhum, nem para você, nem para os outros. Você imiscuir-se em questões pessoais das pessoas, falando coisas que não interessam para ninguém. Aspectos pessoais não interessam para ninguém. O que outra coisa que nós temos que ver também é o desmascarar da hipocrisia. É o que fazem aqueles que pregam aquilo que não cumprem. Então, não adianta nós insistirmos em dizer que não podemos julgar se nós não temos a capacidade de discernir. Essa nossa falta essa omissão nossa, nada mais é que uma assinatura no atestado da nossa própria ignorância, da nossa preguiça mental, da nossa incapacidade de ler e de pesquisar. E de dividir o que nós podemos aprender. Então, em matéria de divulgação, Kardec fala que nós temos sim um dever. O Espiritismo ensina que nós temos o dever de orientar e de ensinar, até onde interessa. E até a respeito, no final, há uma mensagem de São Luís, no final deste capítulo, dessa parte dessa lição, em que ele diz que, conforme as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porque é melhor que um homem caia que muitos serem enganados e se tornarem sua vítima. Mesmo assim, há que se analisar a conveniência ou não dessa atitude. Então, é importante que nós temos o direito de julgar, sim, em todos os sentidos, e nesse sentido amplo que é dado para a análise desse evangelho. E eu encerro aqui com um ensinamento muito importante do Rossandro Klinger, em que ele diz o seguinte: quando nós vamos exercer esse direito de crítica, quando nós vamos criticar alguma atitude, algum gesto, alguma palavra, nós temos que ter em conta 3 aspectos. O que você vê é correto e é justo? Então, o que você tem, além da sua observação, você tem a solução? E, finalmente, você faz parte dessa solução? Então, achei muito, muito boa essa observação dele a respeito da trilogia da análise a respeito da atitude de outrem, que deve ser a mesma que os outros também devem fazer a respeito da nossa mesma, das nossas próprias atitudes. Então, era isso que eu queria dizer para vocês a respeito dessas 2 passagens do capítulo 10 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo.